Olá, tudo bem? O depoimento que você vai ver agora é inédito. Ele é de um delegado que investigou um esquema de corrupção e poder no estado de Minas Gerais. O delegado se chamava, porque já faleceu, Rodrigo Bossi de Pinho. Ele dedicou parte da sua vida investigando este esquema. Está ali a origem do mensalão. Envolve setores do PSDB ou PSDB de Minas Gerais, nomes que você conhece: Andréa Neves, Aécio Neves, Eduardo Azeredo, Cláudio Mourão, outras pessoas importantes do PSDB lá em Minas Gerais, mas não só. Envolve também setores do PT. E é importante tornar este depoimento público para que este esquema seja definitivamente sepultado e para que esta história seja conhecida, para que os crimes apontados ali, muitos deles já prescritos, não sejam varridos para debaixo do tapete. E também porque há indicações de que este esquema de perseguição a adversários continua existindo. No Ministério Público, na Polícia Civil, no Judiciário, enfim, numa estrutura de Estado que se formou e se mantém para proteger os poderosos e perseguir todos aqueles que fazem a denúncia. Acompanhem este mini documentário, esta videoreportagem, que não vai se esgotar neste vídeo, haverá outros, para que esta história seja contada, e como eu disse, para que não seja varrido para debaixo do tapete uma parte importante da história do Brasil. E como disse, continue existindo. Alimentar! Fogo! Alimentar! Fogo! Armas em segurança. Frente para a retaguarda. Nisso da nossa conversa aqui, o senhor reconhece esse documento? Quer dar uma pausa para ele ler? Bom, o senhor reconhece esse documento que Reconheço. agora apresenta? Sim. O senhor é o autor desse, É o autor. desse documento? Sou autor. O senhor poderia nos relatar da forma mais concisa possível, porém sem se perder os detalhes necessários, o que nos traz aqui em relação ao réu Nilton Monteiro? Olha, primeira coisa, tem muita coisa, Excelência, que eu não posso te dizer, em função do acordo de colaboração do Marcos Valério. E tem muita coisa que ninguém quer ouvir também. Saber o que as pessoas querem ouvir. Eu acho o seguinte, com todo respeito, Excelência, isso aqui que está acontecendo aqui é a maior vergonha para a justiça brasileira. O que eu sei hoje, que está contido no acordo de colaboração do Marcos Valério, é uma organização criminosa feita para perseguir opositores e uso de fraude processual, de falsas perícias, desaparecimento de autos, desaparecimento de documentos. Tudo isso está no acordo de colaboração do Marcos Valério. Quem são os integrantes dessa organização criminosa? Mas como é que eu posso falar isso? Se eu tenho assinei um compromisso de confidencialidade. Quem tem que fazer isso é o Ministério Público, que vem negligenciando essa cooperação. Isso aqui deveria estar dentro desses autos, com a aquiescência do Ministério Público, porque ele diz. Não, mas assim, só para a gente, esse acordo do Marcos Valério corre em autos que não são esses aí. Sim, mas tem relação aí. Tem a relação a isso, porque esse está relacionado a outros. São vários processos que foram instaurados contra Nilton Monteiro,
e contra o Marco Aurélio Flores Caranha. Então, esse é um deles, instaurado por duas autoridades totalmente comprometidas. Quem são as autoridades? O bacharel Márcio Nabac e o promotor André Espinho. Os dois. Então, mas assim, esse comprometimento tem um viés político? Também, porque o delegado, o que a gente vem apurando é que ele foi contratado para exercer essa função. Contratado, o que o senhor fala é contrato mesmo, de remuneração, essas coisas? Sim. Há indícios que há remuneração de natureza financeira, mas isso é indício, não se sabe se for. Promoção, com certeza, porque foi promovido. Isso aí a gente já sabe. Cargo, tudo. Bom, para entender esta história, é preciso retroceder a 2005, quando houve algumas CPIs no Congresso Nacional para investigar o esquema do mensalão. Na época, se acusava o PT, se procurava minar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma dessas CPIs foi a chamada CPMI dos Correios. Então, quando tudo se encaminhava para uma criminalização do Partido dos Trabalhadores, Nilton Monteiro, que era um lobista, que tinha sido operador do Sérgio Maia, que foi um deputado influente no Congresso Nacional, também empresário milionário, construtor de um condomínio lá no Rio de Janeiro que desabou, o Palace 2. E o Nilton Monteiro, então, apareceu. Na verdade, reapareceu, porque ele já tinha aparecido antes na delação de um esquema de corrupção no Espírito Santo. Mas aí ele apareceu, prestou depoimento e entregou uma cópia de uma lista que, com nomes do PSDB, sobretudo, que tinham recebido recursos de um esquema de corrupção. Envolvia vários fornecedores do governo estadual, mas envolvia também Furnas, que era do governo federal e foi usada num esquema de desvio de dinheiro na época do governo do Fernando Henrique Cardoso e que se manteve nos primeiros anos do governo do Lula. O Lula, quando tentou trocar a diretoria do Furnas, é que houve toda aquela confusão que acabou gerando a denúncia do mensalão. Mas aí o Nilton Monteiro denunciou vários nomes, várias pessoas apareceram ali, inclusive o de Aécio Neves. Os documentos que foram juntados com base nas informações do Nilton Monteiro acabaram subtraídos da CPMI dos Correios. E aí houve uma organização, um movimento de políticos, empresários, lá de Minas Gerais, para tentar desacreditar o Nilton Monteiro. E aí é que começa um esquema de denúncias, de fraudes, denúncias inconsistentes, mas que geraram inquéritos e processos, fraudes e o envolvimento da perícia, conforme conta o delegado Rodrigo Bossi de Pinho. Agora, o que o Marcos Valério fala é da organização, de todos os seus integrantes, a divisão de tarefas, quem financiou, motivação, cita nomes, nominalmente, todo mundo. Ele é integrante da organização criminosa, ele participou disso tudo desde 98. O Marcos Valério. Infelizmente, nós não conseguimos adesão do Ministério Público. Dessa confidencialidade a que o senhor reportou aí, o senhor não pode tecer minúcias. Exato. O que eu posso dizer para o senhor é o seguinte: isso vem desde 98. Nilton Monteiro era operador de um deputado chamado Sérgio Augusto Naia. Ele era o homem de confiança dele. Quando o Palace 2 caiu,
os créditos de Sérgio Naia, porque ele era bilionário, emprestava dinheiro para políticos. A prédio na Barra, lá no Rio de Janeiro. O prédio da Barra caiu. Ele passou todos esses créditos para o nome do Newton Monteiro, que estavam garantidos por notas promissórias, em nome de Newton. Quando o Newton denuncia o esquema do Mensalão, e a gente tem que se situar historicamente, ou seja, naquela época não existia Lava Jato. Era o primeiro caso de amplitude de investigação de corrupção, eram os mensalões. E foi ele que denunciou. Então, esse grupo se reuniu e falou assim, nós precisamos fazer o quê? Falar que essas listas são falsas. Eu pergunto, nas investigações que o senhor fez, o senhor, o que motivou ele, o senhor Newton Monteiro, a fazer essas denúncias? Porque ele havia feito um contrato com um determinado cidadão que... Sem prejuízo da sua negócio da confidencialidade. Com um determinado cidadão que participou da campanha do Eduardo Azeredo, que deu dinheiro na campanha do Eduardo Azeredo, e quando Eduardo Azeredo perdeu, essa pessoa ficou no prejuízo. Então essa pessoa contratou o Newton Monteiro para extorquir Eduardo Azeredo. E passou para o Newton as listas. Essas listas, tanto a lista do Valério, quanto a lista do Mourão, quanto a lista de Furnas, foram obtidas por Newton Monteiro, foram entregues para ele para exercer essa função. Do Newton Monteiro era extorquir o Eduardo Azeredo. Cobrar. Sim. Na verdade não é extorquir. Eu estou usando a palavra que eu usei, exato. Mas, em tese, extorsão, você tem que passar. Que não é devido. Aquilo era devido. Só que o Eduardo não pagava. E essa pessoa teve um compromisso com o Newton de pagar a comissão dele. E não pagou. Porque o Newton também havia trabalhado, havia investido. Questão de lobby. Então não pagou. Ele exigiu dinheiro muitas vezes. Inclusive ele alertou o Azeredo de que ia entregar o esquema se não pagasse. E entregou. Posso entender. Bom, eu sou o Newton Monteiro, aqui ele está no bairro Cachoeirinha, onde ele mora, aqui em Belo Horizonte, o Newton Monteiro, que foi, como ele mesmo vai declarar, e já declarou, nós estamos entrevistando agora, um perseguido político desse esquema pesado que existe aqui em Belo Horizonte. O Newton Monteiro foi preso pela primeira vez em 2011. 2011 ele foi preso pela primeira vez pelo grupo político do Aécio Neves, do PSDB, e ele acabou, depois disso, ele continuou fazendo as denúncias, ele que é o delator da lista de Furnas, que é o delator do Mensalão Mineiro, também delatou um esquema da Samarco lá no Espírito Santo, enfim, ele conhece todos os bastidores da política desde o tempo em que ele trabalhou para o deputado Sérgio Naia. A referência dele, a ligação dele com o Sérgio Naia é bastante conhecida aqui em Belo Horizonte. Então eu quero falar com você, Newton. O que aconteceu na tua vida depois que você decidiu enfrentar o PSDB? Joaquim, a gente posso sentar, porque eu não posso ficar muito tempo em pé? Claro. Devido ao problema sério que eu estou de saúde hoje. Tá certo, vamos conversar. Então, tá certo. Bom, o Newton Monteiro ele vai sentar, eu vou acompanhá-lo, ele vai escolher um local aqui para nós fazermos a entrevista. E o Newton, quando ele atravessa a rua aqui no bairro do Cachoeirinho, onde ele mora, aqui em Belo Horizonte, o Newton hoje tem um câncer na próstata, com metástase. Ele descobriu esse câncer pouco antes da última prisão. Quando o problema se agravou, o promotor, isso é o que ele conta, não autorizou o tratamento dele no primeiro momento. Aí depois ele ficou muito ruim, ficou mal, hoje já tem metástase, e aí a esposa foi até um juiz e relatou a situação dele
e ele acabou tendo então direito à prisão domiciliar, inicialmente com tornozeleira eletrônica, agora sem a tornozeleira. Está aqui o Newton Monteiro, o Newton que foi o responsável pela lista de Furnas, ele que divulgou a lista de Furnas, ele tinha a original da lista de Furnas, a lista do Marcos Valério, o Mensalão Mineiro. Houve uma decisão para que ele fosse preso e fosse desacreditado. Agora eu vou conversar aqui com o Newton. Newton, me conta o seguinte: o que aconteceu na tua vida depois que você decidiu enfrentar o PSDB? Eu fui preso, fui torturado. Hoje existe a 12ª Promotoria Criminal, tem bons promotores. Como existe a vara de inquérito policiais, que eu fui perseguido, como se fosse o dói-coi, entendeu? Como os meus advogados foram perseguidos, o Dino Miraga Filho, o William Ferreira, o William dos Santos, todos os meus advogados foram perseguidos. O poder desse pessoal é muito grande, é um poder. No momento que ele entrega, esse grupo se reúne, primeira coisa, compram os peritos para darem perícias falsas da lista. A primeira delas, a lista do Mourão. E essa lista havia sido confirmada pela Polícia Federal. Eu sei que você deve estar curiosa ou curioso para a continuidade desta série. E nós vamos continuar. Existem muito mais informações. Agora eu deixo aqui, como registro final deste vídeo-reportagem, o depoimento do Rodrigo Posse de Pinho, em que ele explica por que começou a apurar a fundo essa história. E ele fez isso depois que viu um documentário do Diário do Centro do Mundo. O documentário do qual eu sou repórter e apresentador, que é o documentário A Lista de Furnas. E por que o interesse em relação ao caso do Newton Monteiro? Porque quando eu comecei a investigar a CEMIG, eu vi que não tem jeito de investigar a CEMIG desvencilhar de Furnas. Aí o que aconteceu? Eu fui pesquisar Furnas na internet e cheguei a um documentário chamado A Lista de Furnas. E ali eu vi aquele esquema. Porque o documentário fala tudo. Um documentário muito bom do DCM. Cerca de 40 minutos. Acho que vale a pena todo mundo assistir.